Quando a gente escuta o hino nacional, dá um arrepio, assim, dá um sentimento de estar em casa. Então, vamos começar do princípio. Na verdade, o hino nacional brasileiro não foi criado para ser o hino nacional brasileiro. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal. Tá rolando essa polêmica sobre o hino nacional, sobre ele ser cantado ou não ser cantado nas escolas, sobre falarem ou não o slogan da campanha do presidente depois do hino nacional nas escolas, sobre filmarem as crianças cantando o hino nacional nas escolas, e a gente vai falar sobre isso. Então eu resolvi fazer um vídeo contando todas as polêmicas relacionadas ao hino nacional desde a sua criação. Porque vocês acham que o hino nacional começou só como nosso hino nacional? Vocês estão muito enganados. Então se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidades, principalmente no Instagram. Dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal. E compartilha, compartilha, compartilha. E vambora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar contando do princípio. Vamos falar sobre o hino nacional brasileiro. Esse hino maravilhoso, essa coisa que agita nossos corações quando a gente ouve, principalmente pra gente que mora fora do país. Quando a gente escuta o hino nacional, dá um arrepio, assim, dá um sentimento de estar em casa. Então, vamos começar do princípio. Na verdade, o hino nacional brasileiro não foi criado para ser o hino nacional brasileiro. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Ele foi criado pelo maestro Francisco Manuel da Silva quando o imperador Dom Pedro abdicou do trono em favor do seu filho Dom Pedro II, quando ele estava voltando para Portugal. A letra original foi escrita pelo desembargador Ovídio Carvalho de Saraiva e Silva e foi tocada pela primeira vez no dia 13 de abril de 1831, no dia da festa de despedida de Dom Pedro I. A segunda vez que o hino nacional brasileiro, a melodia, foi tocada foi no dia da coroação do imperador Dom Pedro II, no dia 7 de abril de 1841. No caso, a melodia era a mesma, mas a letra mudou. Não era mais a mesma letra. Agora era uma outra letra que eu vou mostrar aqui pra vocês, que na verdade eu descobri isso esses dias, então eu falei, nossa, por que não colocar aqui no canal? Então olha só como é que era a letra do hino nacional brasileiro quando Dom Pedro II foi coroado. De Dom Pedro II, a melodia passou a ser o hino oficial do Império. Todas as solenidades do Brasil, no exterior, sempre tocava a melodia do hino nacional brasileiro. Com a República, os republicanos e todas as pessoas que estavam envolvidas com a política da época queriam um hino novo para o país. Só que tinha muita gente que era contra isso, eles queriam manter o hino, então ficava sempre aquela disputa. Eles fizeram um concurso para decidir qual seria a nova melodia do hino nacional. A letra já tinha sido escolhida e era aquela poesia que diz: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, do poeta Medeiros Albuquerque, que na verdade era secretário do Ministério do Interior do Brasil. Antes do concurso, os políticos que eram contra a mudança do hino foram conversar com o Marechal Deodoro e eles convenceram o Marechal de que o hino era do Brasil e não representava o imperador. E eles, né, foram ótimos, porque eles conseguiram manter esse hino lindo, gente, porque o hino nacional brasileiro, a melodia dele, ele é muito bonito. O hino brasileiro, com certeza, é um dos hinos mais bonitos que existem no mundo. Como o Marechal Deodoro foi convencido poucos dias antes do concurso, eles decidiram manter o concurso. Teve o concurso, então várias melodias foram tocadas e na hora de decidir qual hino seria o melhor, Deodoro falou: eu prefiro o velho. Então o hino nacional brasileiro se manteve e com a letra e a melodia eles acabaram criando o hino da Proclamação da República, que na minha opinião é o hino mais bonito que a gente tem no Brasil. É aquele que diz: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Entretanto, o hino nacional brasileiro acabou ficando sem letra e por muito tempo isso
permaneceu. Até que em 1906, o maestro Alberto Nepomuceno percebeu que o hino nacional brasileiro era tocado em diferentes variações por diferentes bandas. Então ele foi lá no Arquivo Nacional, pesquisou a obra original, a partitura original do nosso hino, e ele mandou para todas as bandas, para todos os lugares, para as pessoas tocarem um hino único, né? Para não ter variações, para não ter mudança. Então acabou aquele sendo institucionalizado, o hino nacional brasileiro de fato. Só que ele foi além disso. Ele convocou o amigo dele, Osório Duque Estrada, que fez a letra maravilhosa do nosso hino e deu toda uma treta. Eles queriam que tivesse um concurso público, aí tinha gente que não queria concurso público, tinha gente que queria uma ementa, tinha gente que achava que não precisava disso, porque afinal de contas o hino nacional deveria ser espontâneo, deveria ser uma manifestação do povo e não uma coisa concursada. E nesse disse-me disse, acabou que não teve nada. E pra vocês terem ideia de quanto isso demorou, chegou em 1922, olha só, de 1906 para 1922, faltando alguns poucos meses para a festa de centenário da proclamação da independência do Brasil, eles não tinham a letra. Então o presidente da época, Epitácio Pessoa, ele queria muito que o nosso hino tivesse uma letra. Então o que eles fizeram? O Senado e o Congresso correram para aprovar o nosso hino. Eles descartaram o concurso público de vez e correram só para aprovar a compra da letra. Então eles pagaram na época 5 contos de réis para Osório Duque Estrada, que acabou se tornando o letrista do nosso hino maravilhoso. Aplausos, senhor Duque Estrada, ficou lindo, maravilhoso, e muito obrigada aí, uma homenagem póstuma para essa letra maravilhosa que você fez e que quando a gente escuta, a gente se arrepia. Apesar da letra ser bem antiga, né? Convenhamos, o hino nacional brasileiro, apesar de ser lindo, ele é muito difícil de ser cantado, então eu vou deixar aqui pra vocês, olha só, como é que tem essa facilidade aqui pra gente começar a entender pelo menos os trechinhos. Ou seja, né, gente, o hino nacional brasileiro sempre foi recheado de polêmicas. E agora não seria diferente. Estão propondo que todas as escolas cantem o hino nacional brasileiro, sejam elas públicas ou particulares. Existe algum problema nisso? Não, gente, sinceramente, na minha opinião, não existe nenhum problema nisso. Eu cantei o hino nacional na escola, eu aprendi vários hinos na escola e pra mim, e realmente isso não tem importância. Faço questão da Lúcia, minha filha, que a gente mora aqui no exterior, pra quem não me conhece, eu faço questão dela aprender o hino nacional brasileiro, eu acho muito bonito e eu não vejo problema nisso. O que me incomoda, na verdade, são as crianças escutarem um slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Primeiro que existem crianças que são filhos de pais ateus, existem crianças que acreditam em outras religiões. O Brasil deveria, pelo menos, ser um estado laico, tá na Constituição que o Brasil é um estado laico. Não concordo com esse slogan, acho esse slogan de uma péssima ideia, não concordo. Principalmente também essa história absurda de gravar as crianças cantando o hino nacional. Primeiro que criança não tem que ser instrumento de propaganda política. A criança não tem que ter acesso a isso, porque a criança não tem consciência crítica. A criança não sabe o que estão colocando nela. A gente não evita propaganda para criança? O CONAR não falou não deveriam ser expostas à propaganda? Sim. Então por que a gente vai fazer propaganda política em cima da criança? Isso é um absurdo, isso é um erro muito grande. A criança precisa adquirir consciência do que ela tá fazendo. É por isso que a gente tem tantas pessoas no Brasil que não entendem interpretação de texto, que não entendem a importância da sociologia, da filosofia, da antropologia. São pessoas que acham que tudo isso é mimimi, não é importante, que as pessoas não têm que pensar, que faculdade é doutrinação comunista. Gente, por favor, a gente é mais do que isso. Por isso, justamente por isso, que nós não podemos ter esse tipo de doutrinação na escola. Briga-se tanto sobre a tal doutrinação marxista nas escolas, então por que vai colocar uma doutrinação de ultradireita nas escolas, não é mesmo? É um absurdo colocar isso. Eu sei que o governo voltou atrás, como tudo que o governo faz, eles voltam atrás. Eles voltaram atrás nessa decisão e falaram, não é bem assim, não precisa mandar vídeo. Pressão popular, né, gente? Nada mais justifica eles voltarem atrás disso. Eles mandaram até o e-mail para as pessoas mandarem os vídeos, para os diretores das escolas mandarem o vídeo, e isso é um erro muito grande. Primeiro que não tem consentimento dos pais, primeiro que não sabe como é que é a relação da criança com a câmera, não se sabe nada disso. Num tempo que o YouTube tá se posicionando contra crianças na internet, aí eles vão e falam sobre gravar as crianças e mandarem pro governo? Não, simplesmente não. Aí vão me perguntar, mas doutrinação, por que a doutrinação? Eu não sei se vocês já viram na Rússia como é que funciona. E também não sei se vocês conhecem todos os sistemas de governo. Mas em vários tipos de sistemas de governo, as pessoas usam a figura do presidente, os slogans e as falas do presidente pra fazer com que os jovens e as crianças, principalmente, olhem pra aquela figura
figura e vejam ali uma figura paternal. Esse tipo de governo é o governo que coloca a figura do presidente ou do ditador, ou que seja, como uma figura carismática que as pessoas se afeiçoam a ela como se ela fosse ali uma figura paterna. Isso é um problema porque é o presidente, afinal, porque na verdade o presidente não tá ali pra ser um pai, não tem ali que ser uma figura paterna. Ele tem que ter a figura de um gestor, que é isso que ele é. Ele é um gestor público. E nós não temos que enxergar nele o salvador da pátria, não temos que enxergar nele o salvador de nada. Ele tá ali pra fazer o trabalho dele, nada mais do que o trabalho dele. Tudo que ele fizer ali, nada mais é do que o trabalho dele, nada mais é do que a obrigação dele. Então tá aqui o porquê de eu ser contra o slogan e a filmagem nas escolas. O canto do hino nacional, eu sou a favor, não sou a favor, sinceramente, de obrigar a criança a cantar. Não sou a favor disso não, eu acho que a criança tem que cantar por livre e espontânea vontade. Ter um momento ali de cantar um hino, ok, mas fazer a criança, obrigar ela a ficar ali olhando e tendo solenidade à bandeira também é complicado, porque também existem vários tipos de visões políticas e tem gente que não concorda com isso. Quer fazer? Faz, mas sem obrigação. Essa é a minha opinião. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber mais polêmicas sobre o hino nacional. É Brasil, né, gente? Então polêmica é nosso sobrenome. A gente tem que falar um pouquinho disso. Não ia ser Brasil se não fosse assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Sobre as pessoas... Sobre falarem ou não falarem o slogan da campanha do presidente depois do hino nacional. Sobre falar... Ovidio... Nossa... Ovidio Saraiva... Ovidio Saraiva de Carvalho, sim. É fazer com que as crianças escutem o slogan Deus acima de... Não, como é que é? Eu nem sei o slogan.